Mas enquanto a Deise estava orando aqui por mim, nossa, aleluia, minha sinusite está passando. Oh, Deus. Estava até agora espirrando. Mas enquanto a Deise estava orando aqui por mim, Jesus começou a falar comigo sobre hoje ser um bom dia para o de repente. Sabe o que é isso? Isso é o de repente que parece que é do nada, mas está sendo esperado há muito tempo. O de repente que Deus pode aparecer no nosso meio, Deus pode tocar você como quando você já perdeu a esperança, a expectativa. Ah, Deus. Quando o Espírito pode nos tocar. De repente, Deus é quando Jesus decide passear no meio da sua igreja. E eu não sei você, mas eu fiquei prestando atenção na construção da adoração hoje. Foi muito bom, meu. Parabéns, velho. Glória a Deus. Parabéns aos envolvidos. Mas eu fiquei pensando quanto todas as canções falaram sobre permanência. Permanência naquilo que Deus quer fazer com você, né? Então, abre a sua Bíblia aí em Lucas 24. Hoje a gente vai conversar. Caraca, eu tô feliz, velho. O que está acontecendo? Mas hoje Jesus começou a falar comigo lá em casa sobre o quanto a voz de Deus ou o toque de Jesus deseja tocar no nosso espírito. E muitas vezes, muito daquilo que a gente prega, ou a gente fala, ou a gente discipula, a maior demanda da igreja brasileira, acho que na verdade desde a pandemia, não sei se é da igreja brasileira, mas talvez de todas, além das demandas com o pecado, são as demandas com crises de identidade, crises emocionais, inferioridade e tudo mais. Só que eu acredito, e hoje, estudando um pouco sobre isso, eu acredito totalmente que uma das maneiras de Jesus mudar isso em nosso meio é o quanto nós deixamos que Ele toque no nosso espírito. Homens que andam pelo espírito e não pela mente humana ou pelo barulho da sua alma. Vocês entendem isso? Quem estava aqui semana passada? Foi bom, né? A gente conversou sobre... Tá quase uma série isso. A gente conversou sobre os questionamentos de Moisés. Vocês lembram disso? O bicho era ruim, né? De brigar com Deus, dizendo que ele não podia, de que ele não era capaz. E foi muito legal que essa quarta-feira, um homem de Deus, lá em São Paulo, canta, ele falou um pouco sobre isso também. Sobre que existe um tempo para a gente se arrepender e que esse arrependimento, esse desejo promove a gente para um lugar daquilo que Deus está fazendo. Ou seja, arrependimento não é só por conta de pecados. Arrependimento também deveria ser por você, que você já deveria estar fazendo algo para Deus, mas você parou. Ou você estacionou, ou você está indo para outra direção. Vocês entendem isso? Ou ficar comigo, velho. Que isso? E gente, eu tenho TDAH, velho. Vocês vão perceber. Aí eu preciso de barulho para me concentrar. Minha mulher sofre. Mas é isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu sei que você veio aqui para ouvir uma pregação, para cultuar com a gente, conhecer nossa casa. Mas agora sem clichê nenhum, ou nenhuma palavra de persuasão, ou palavras da moda. Coloque seus olhos totalmente em Jesus.
Ele é o único que pode tocar você hoje. Deus. Amigo Espírito, você tem total liberdade em nosso meio. Foi você que caiu sobre os homens em Atos. Foi você que deu sabedoria para os homens escreverem essa sã doutrina. Você é a unção de Deus, você é o selo da paternidade de Deus, você é o nosso amigo fiel, você sonda o coração de Deus e traz as palavras do nosso Abba a nós. Doce amigo Espírito, você é bem-vindo aqui mais uma vez. Doce amigo, nós te damos total liberdade, faça do seu jeito, da sua maneira. A brisa doce é o vento que quebra os cedros, o fogo, a chuva ou o vento impetuoso. Não importa o jeito que você quer fazer aqui hoje, nosso amigo, faça conforme os céus marcaram essa noite. Toque a gente hoje, Espírito. Toque a gente hoje, Espírito. Você é tudo que nós temos. Você é o nosso consolo. Se nos últimos dias você se esqueceu da terceira pessoa da Trindade, esse é um bom momento para você falar com Ele. O Lucas vai continuar tocando e eu vou dar alguns minutos para você conversar com o amigo Espírito de Deus. Você é bem-vindo aqui, amigo. A história de Atos foi você quem escreveu, amigo. Você ainda é o mesmo. Doce amigo. Você é o fogo que aquece o nosso coração. Você é o poder da ressurreição. O Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos. Nós não queremos mais uma visita sua. Comece a habitar aqui em cada pessoa sentada nessa cadeira. Você é o elo da congregação santa dos últimos dias. Você é o selo que me liga aos meus irmãos e liga eles a mim. É você que me liga à Trindade. Você é tudo que nós temos. Nós damos honra a você, Espírito. Honra a você, Espírito. Honra ao Espírito de Cristo. Como podemos comprar você? O único que pode libertar nossas mentes cativas. Você é o único. Você é Deus. Você é Deus, Espírito.
Você é Deus, Espírito. Uau. Eu oro para que você, essa noite, se lembre que é o Espírito que te toca. Que não são homens, sempre é pelo poder do Espírito. Desde a criação dos céus e da terra, tudo foi pelo poder da palavra de Deus. Nós damos honra a você, Espírito. Comece a liberar o homem interior que existe dentro de você. Eu oro agora, Deus, toque os meus irmãos. Doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, doce brisa, doce amigo. É só você, amigo. É só você, amigo. Você não vai ser estranho quando cair sobre toda a carne. A nossa casa já te conhece e te honra. Quando as suas gotas começarem a molhar toda a terra, você já é bem-vindo aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado aí.
Fala assim para ela: o Espírito que habita em você é Deus. E Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que todas as crises. Ele é maior que tudo. Uau. Tentar pregar. Já ouviram falar de Kathryn Kuhlman? Alguns chamavam ela de louca, de bruxa. Deus chamava ela de amiga. Uma das mulheres que mais amou o Espírito Santo. Sabe, muito do que a gente tem em crise na nossa vida, a partir do momento que você deseja congregar numa igreja, fazer parte de uma igreja, e quando Deus começa a falar com você, você começa a receber alguns direcionamentos de Deus, começa a nascer um sentimento dentro do nosso coração que é: quero ser usado por Deus. Estão comigo? Preciso de vocês comigo, hein? Só que existe uma palavra atrelada a todo homem que deseja ser usado por Deus. Se Deus não puder tocá-lo, não tem como usá-lo. Deus usa instrumentos que Ele pode tocar. Deus usa homens que Ele pode tocar. Ou seja, o problema nunca está em Deus, o problema nunca está no Espírito. Talvez o problema esteja na nossa incredulidade, na nossa inferioridade às vezes, ou nas nossas crises existenciais, de achar que Deus não pode nos tocar, ou de que talvez isso seja para outra pessoa, ou de que porque você já foi um dia, você não pode ser mais, ou de que você talvez está maduro demais, isso é coisa de gente embriagada ou emocionada. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como um dia o dedo de Deus escreveu em pedras no Monte Sinai, e depois o apóstolo Paulo diz que agora ele não escreve mais em tábuas, mas no coração do homem. Todos os dias as mãos de Jesus desejam tocar o nosso coração. Qual é o grande problema? É o quanto a nossa humanidade se prostra para ser tocada. E quando eu digo humanidade, eu estou dizendo tudo. Tudo que você carrega de bagagem, tudo que você carrega dentro de você, tudo que você pensa, o que você acha certo ou errado, o que você acha teologicamente correto, ou o que você acha moralmente correto. Ai, porque o Espírito de Deus é muito educado. Eu já vi o Espírito de Deus fazer umas bagunças, algumas coisas assustadoras. Porque Ele é Deus. Ele não é o Deus que você pode fazer tudo que você quiser na nossa vida financeira. Ele é Deus que pode fazer tudo que Ele quiser com a sua mente, com toda a sua carne e os seus ossos. Ele é o Deus que o seu tato pode senti-lo. Ele é o Deus que a sua audição pode ouvi-lo. As suas narinas podem sentir o cheiro dele. Júnior, que loucura é essa que você está falando? É verdade. Ele é real. O Espírito de Deus é real. Tudo que algumas mulheres, alguns anos atrás, de cabelos brancos, um coque aqui atrás, e joelhos calejados tinham, é a confiança no Espírito de Deus. Essas mulheres não sabiam pregar, essas mulheres não sabiam
uma teologia muito eloquente, elas não tinham uma boa dicção. A única coisa que elas criam era na amizade, na intimidade que elas tinham com o Espírito de Deus. Isso não mudou. Sabe quando... Eu lembro a primeira vez que eu fui reclamar da minha vida para uma irmã do coque. E eu cheguei nela e falei assim, tá dando tudo errado. Aí ela veio para mim e falou assim, você está jejuando, orando a Bíblia e orando? 3 vezes ao dia? Aí ela, não. Então como que vai dar certo? Toda vez que eu chegava com alguma causa, ela falava assim, você já conversou com Deus? Você já falou com o Espírito de Deus? Vocês conhecem alguém assim? Algum familiar assim? Meu Deus, é coisa boa. Isso é verdade, gente. Talvez a cor das paredes da igreja mudou. Talvez a estética, as roupas, o jeito de falar mudou. Mas o Espírito de Deus, Ele é o mesmo. E existe uma coisa que o Espírito de Deus é especialista, que é a loucura da pregação do Evangelho. Não palavras de persuasão para sua mente ou para sua alma terrena, mas poder de Deus. Poder de Deus para te libertar, para te curar, para te transformar. Eu sei que talvez isso pareça clichê evangelístico, mas amigo, isso é um fundamento da palavra. Isso é o que a voz do velho Paulo ecoava na Grécia. O Espírito de Deus é real. O Espírito de Deus pode libertar o seu familiar. O Espírito de Deus, assim como um dia me tocou, pode tocar a pior pessoa que você conhece. O Espírito de Deus pode te capacitar. Ele pode curar um câncer. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele é a loucura dos céus, de acordo com a mente terrena dos homens. Como vocês têm Deus como um Pai? Pelo Espírito da adoção. Tudo que você já viveu de experiência, amigo, foi porque um dia esse Espírito desejou te tocar. Desejou sondar o coração de Deus e trazer uma mensagem a você. Deus. Vamos lá. Lucas 24, verso 13. Deus. Por favor, Espírito, nos faça ler as Escrituras com os seus olhos. Você que inspirou. Você que trouxe cada um aqui, que também me colocou para pregar, você foi o Senhor. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui. Qual que é o contexto desse texto? Jesus morreu. Esses 2 homens, é bem provável que eles eram discípulos. Não os 12, mas eram discípulos de Jesus. E eles estavam vendo Jesus como um profeta, como um homem que iria libertar Israel.
E já tinham se passado 3 dias, Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar ao 3º dia. E aí, Jesus morre, e passa os 3 dias, e nada acontece. E o que eles fazem? Ao invés de eles permanecerem no lugar que eles deveriam estar, ao invés de eles ficarem em Jerusalém, confiando nas palavras que Jesus disse a eles, eles vão ao caminho de Emaús. Eles estão indo a Emaús. E no meio desse caminho, o motivo pelo qual eles estavam tristes, desesperançosos, estavam desistindo, aparece ao vivo e a cores na frente deles. E começa a andar com eles. Começa a conversar com eles. E se relacionar com eles. O que isso tem a ver com a gente? Às vezes a gente tem um pouco disso, que é por conta daquela expectativa que a gente tinha em algo de Deus, em algo que Deus falou conosco, a gente começa a ir por um outro caminho. E eu não estou falando de desvio, tá? Eu já passou desse tempo de ficar só falando de pecado, gente, vamos lá. Estou falando de consciência aqui, seja maduro. Eu estou falando de quando você recebeu algo de Deus e por conta das suas frustrações você começa a ir por um outro caminho. E aí Jesus aparece e eles não conseguem perceber Jesus. Só que o texto não fala que Jesus estava vestido de outra pessoa, que ele estava... Tem gente que pergunta, será que Jesus mudava de forma? Não, mas é porque eles conheciam Jesus antes, não conheciam Jesus ressurreto, e vai ter várias discussões. Qual que era o jeito que Jesus se apresenta a eles no caminho de Emaús? Só que o próprio texto diz o porquê que esses homens não enxergam que é Jesus. Vamos lá? Estão comigo? Vocês estão quietinhos. Verso 15, desculpa. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então esse é o motivo pelo qual esses homens não reconhecem Cristo. Só que, gente, vamos lá. Isso aqui não é literal, de que eles estavam andando com o olho fechado. Tá bom? Isso aqui é que o entendimento deles estava fechado. Eles não conseguem... Caraca, Gabi, você está aqui? Que legal. Eles não conseguem perceber Jesus ali, porque o entendimento deles está tapado. Por conta do quê? Porque, não sei você, tá? Mas vou falar de mim. Às vezes eu tenho um problema, é que eu acho que Jesus tem que fazer exatamente do jeito que eu penso que ele deve fazer, no tempo que eu acho que ele tem que fazer, na medida e do jeito que eu quero. E qual que é o perigo disso? O problema disso é que os olhos se fecham. Então vamos lá. Biologicamente falando, a gente não enxerga com nossos olhos, ok? A gente enxerga com o nosso cérebro. Então é o nosso cérebro que envia as imagens para os nossos olhos, ok? Eu sei disso, gente, eu trabalho com ótica, tá? Confia, depois você joga lá no Google. Ou seja, não sei se vocês já viram uma pessoa que vai fazer cirurgia nos olhos, vai fazer uma cirurgia nos olhos, ela precisa depois ficar um tempo com os olhos tapados para que ela volte a enxergar. Mas o olho dela já não está bom? Tá. Mas qual que é o problema? É que o cérebro dela só entende a visão de um outro jeito. Lá no meu trabalho acontece muito isso. Às vezes o cara vai numa ótica, ele compra um óculos e a pessoa faz o óculos dele com um grau errado, com a graduação errada. E aquele homem fica com aquele óculos há alguns anos. O que acontece? O cérebro, não os olhos, mas o cérebro dele entende que o jeito correto de enxergar é o errado. E aí aquele homem, ele vai fazer um exame de novo de vista, ele vai no oftalmologista, ele faz o exame, o médico enxerga que tem uma doença ali naquele olho, que tem uma dificuldade naquele olho, e receita um outro óculos. Aí eu vou lá,
passa o óculos dele, bonitinho, vou lá, coloca no rosto dele, ele fala, estou enxergando nada. Por quê? Porque a consciência dele, a mente dele, aprendeu a enxergar errado. Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Vocês estão comigo? E às vezes é isso com a gente. Isso acontece muito com a gente na nossa vida cristã. Que é, nós estamos olhando com olhos carnais e terrenos, e que às vezes precisam de uma ajudinha nos olhos. Só que a gente tá, sei lá, eu achava que eu enxergava super bem, até eu fazer um exame de vista. Ó, o Andrade também achava, puxa, quase cego. Por quê, gente? Porque a gente acostuma. Ok? Então vamos lá. Então, aqui, quando fala que os olhos desses homens estão fechados, significa que o entendimento deles está tapado. E o que tapa o entendimento de um homem? Amargura e incredulidade. Ok? Ou seja, uma outra coisa também. Você já viu gente muito racional? Você é muito racional? Normalmente quem é muito racional não consegue enxergar alguns detalhes de Cristo. Porque a consciência não entende a divindade, o sobrenatural e aquilo que Jesus pode fazer. E tem gente que sofre aqui com isso nessa igreja, gente. É verdade. Quando o dinheiro não vem, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que engana a nossa mente, a primeira coisa que engana os nossos olhos, na verdade, e a gente para de enxergar as coisas como deveriam ser, é a nossa racionalidade, a nossa incredulidade, a nossa amargura. Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido? Tá legal, Eli? Vamos lá. Minha mão tá molhada. Então, existe uma coisa, existe um texto, eu não lembro agora onde que ele está, que fala que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos homens. Ok? E o que o Deus desse século ele faz? Ele quer trabalhar para cegar a nossa consciência, tapar a nossa consciência para que a gente não veja o quê? O que Cristo quer fazer conosco. E basicamente esses homens estão vivendo essa estação aqui. Então eles não conseguem contemplar Jesus andando com eles, porque o entendimento deles está tão preso à tristeza que eles estão vivendo, à amargura que eles estão vivendo, porque Jesus morreu, que o Jesus ressurreto à direita deles, eles não reconhecem. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meus amigos, que talvez tenha algumas coisas que Jesus está mudando o jeito de fazer na sua vida, e a sua mente precisa transicionar antes dos seus olhos. Porque sua amargura, sua tristeza vai fazer com que você talvez ande com Jesus durante anos, ainda preso do jeito que você enxergava antes. E óculos nenhum, de pregação, canção ou discipulador, vai mudar o jeito que a sua mente entende. A única coisa que vai mudar isso é uma coisinha importante chamada submissão ao Espírito. Colírio para os nossos olhos. Metanoia. Transformação de mente, mudar o jeito de andar. Esses homens estão indo para uma rota, eles não percebem Jesus, eles não conseguem ter uma metanoia, eles não conseguem se arrepender. Por quê? A tristeza, a amargura, o jeito que eles achavam que Jesus iria fazer, não condiz com esse homem que está andando comigo. Amém? Fica triste não, tá, gente? Eu tô mal feliz, velho. Vamos continuar o texto? Então Jesus, 17, perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Até aqui. Deixa eu voltar porque eu estava falando antes que tem uma coisa importante para falar aqui.
Vamos lá. Vocês viram que o Thiago cantou aquela música? Eu não vou cantar porque a Deise faz isso bem melhor do que eu, né? Mas eu sei que seus olhos são como fogo, seus cabelos são como a lã e tudo mais. Vocês lembram disso? Está lá em Apocalipse, né? Gente, quando a gente começa a imaginar Jesus, a gente imagina ele de qual jeito? Do jeito que está escrito em Apocalipse, do jeito que a gente está cantando aqui, certo? Então, se eu perguntar como que é Jesus, a primeira coisa que a gente vai falar, ele tem os olhos como chamas de fogo, ele tem as mãos furadas, ele tem os cabelos brancos como a neve. Essa é a expectativa que a gente tem, na verdade, o que a Bíblia diz, do Jesus que a gente vai encontrar, porque é o Jesus que João viu. Amém? Agora, vamos lá. Então, primeira coisa, quando o Thiago começou a cantar essa música, você com os olhinhos fechados. Muito obrigado por cantar essa música, você ajudou muito minha pregação. Caraca. Com os olhinhos fechados, você cantando, você não começou a imaginar como Jesus era? Vamos lá. Se não imaginou, você já está errado. Já. Isso era um trabalho que você tinha que fazer na adoração. Por quê? A gente começou a imaginar. Porque é o que está dizendo, é o que o texto diz que ele é. Mas você está vendo que o cabelo dele é branco? E como a gente tem acesso a isso? Ju, por conta da Bíblia? Sim, mas não. Porque um dia, um discípulo amado contemplou. Então, uma das coisas que renova o nosso entendimento e faz com que a gente volte a enxergar do jeito que Jesus é, ressurreto de fato, é contemplação. Mas a gente é tão preso à liturgia, a gente é tão preso à nossa rotina, como eu vou conseguir contemplar Jesus olhando para uma parede cinza? Num calor do cão que é nessa cidade. Com fome, com isso, com aquilo outro. Gente, tem diferença dos homens de Emaús. Porque o maior problema desses homens é a falta da contemplação. Então Jesus pode agora aparecer no nosso meio, e talvez a gente não perceba, porque estamos olhando com olhos carnais e não com uma mente que contempla. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Cristo, assim como a gente começou a orar o Espírito, nós começamos a contemplar Ele. Nenhum de nós viu o Espírito, mas nós sabíamos que Ele estava aqui, porque o nosso Espírito testificou isso, e a nossa mente começou a contemplar a presença dEle. E com Cristo não é diferente. Júnior, você está confuso? Vocês estão comigo? Gente, esse é o exercício da eternidade. Anjos e anjos contemplando Jesus. O próprio Pai contemplando o seu Filho, o Filho contemplando o seu Pai. O que Cristo disse para você, ou Ele ao seu lado, não é para ser examinado pela sua mente, é para ser contemplado pelo seu espírito e uma consciência de um homem que conheceu Jesus de fato. Vocês entendem isso? Preciso correr. E aí, você já ficou emburrado? A Bianca fica, velho. Meu Deus. Você já viu a Bianca com fome, com sono? Quem já viu, levanta a mão e fala misericórdia. Letícia com fome? Meu Deus do céu, velho. Jéssica com fome? Vocês entendem quando a gente está... Às vezes a gente está amargurado com algo. Vocês não estão amargurados porque estão com fome. Mas a gente está chateado com algo, bravo com algo. E a gente não consegue entender nada. Só que, gente, existe uma coisinha que quebra a maior placa, o maior muro de incredulidade, de tristeza, de amargura nos olhos dos homens. E o nome disso se chama
lágrimas. Um homem que chora, chora porque contempla. E quando perde aquele que deve ser contemplado, chora por desespero para contemplar mais uma vez. A única coisa que quebra o feitiço dos nossos olhos, de não enxergar mais Jesus, é um coração quebrantado, um homem com os olhos molhados. Mas Ju, eu estou chorando por Cristo ou por coisas terrenas? Vamos lá. Lágrimas. Vocês sabiam que existe um salmo que o salmista diz que Davi coloca cada lágrima dele em um potinho? Que Davi diz que Deus coloca cada lágrima, guarda cada lágrima que Davi derrama? Esse mesmo salmista diz que ele não despreza. O segredo para fazer que Deus apareça é um coração quebrantado e um homem e uma mulher com lágrimas nos olhos. Vocês entendem isso? Lágrimas. Vamos continuar? Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Os caras ainda brigam com Jesus. Onde eu estava, velho? Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, o bichão é bom. Ele é tão bom teologicamente que ele está pregando para Jesus, ao invés de contemplá-lo. Às vezes a gente faz isso no culto, às vezes. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, e foram de madrugada ao sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As primeiras pessoas que viram Cristo ressurreto, não foram os discípulos que estavam tristes e foram embora, foram mulheres com lágrimas nos olhos. O segredo para você começar a ver o poder da ressurreição na sua vida é o quanto você acredita no silêncio ou em um corpo morto, mas se seus olhos estiverem encharcados. O que mais me assusta é que esses homens têm toda a resposta. Eles mesmos dão a resposta. Os apóstolos, os discípulos já falou que ele apareceu lá. As mulheres que estavam lá no sepulcro falou que o sepulcro está vazio e que ele ressuscitou. Mas esse profeta morreu e não redimiu Israel. Não era do jeito que eu queria. Vamos lá. E a gente vai para o segundo ponto da nossa pregação, que é alma. Então, assim como a nossa mente faz com que a gente não perceba Jesus, a nossa alma faz com que a gente não escute. Ok? Então vamos lá. Meu Deus. Gente, só dele aparecer já seria um belo motivo para esses caras se arrepender. E aí, deixa eu só achar aqui minha parte que eu escrevi. Vamos lá. E aí, existe eu não sei se foi a Deise que falou, mas existe uma palavra que se chama Shema, que é ouça. Existe esse texto na oração judaica que é ouça, ó Israel. E gente, vocês lembram do texto de Apocalipse que fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, na tradução literal é, aquele que tem ouvido, obedeça. Ok? Ou seja, toda palavra que sai de Jesus, vocês estão comigo? Toda palavra que sai de Jesus, ela tem uma responsabilidade sobre quem está ouvindo, que é obediência. E obediência é a prática do Evangelho. Só que,
qual que é o problema, Andressa? É que recebemos palavras de Jesus e ao invés de obedecê-las, olhamos, assim como esses discípulos do caminho de Emaús, para o contexto que estamos vivendo e entramos em crise. O que esses homens tinham que fazer era simples, era espera. Talvez alguns de nós tenham diversas palavras de Jesus, mas pela falta da prática, entramos em crises profundas e não reconhecemos. Estão com sono? Ou seja, o grande problema aqui, e talvez seja um problema que a gente tem, é qual é o jeito que estamos ouvindo Jesus? Ju, eu estou ouvindo, Ju. Alguns de vocês escutam ele audivelmente, talvez através da palavra, talvez estudando a Bíblia, ou um profeta orou por você e liberou uma palavra, você teve um sonho, uma visão, não importa, todos isso são meios pelo qual Jesus fala. Mas você tem ouvido com o ouvido que está pronto para praticar, ou você tem ouvido pelo ouvido da alma? Vamos lá. Porque dá para a gente pegar aquilo que Jesus fala conosco, e ao invés de colocar em uma prática, nós guardamos, e aí o que escuta é a alma e não a prática dos nossos passos. E qual que é o grande problema disso? É que um dia, tudo, era sem forma e vazio. E por uma voz foi obrigado a começar a praticar e se transformar à medida e à estatura da beleza daquilo que Deus queria criar. Toda a terra e a criação se submeteu à voz. E o que nós fazemos? Olhamos para dentro e para o nosso contexto. Ou seja, precisamos começar a ter uma vida onde a gente entende que o Evangelho, de forma muito simples que eu vou falar aqui, o Evangelho ele tem duas coisas, ele tem contemplação e prática. Eu vejo, entendo e faço. A igreja brasileira é totalmente evangelizada, gente, o Brasil é evangelizado. Quantos contemplam e quantos praticam? Vamos lá. Quantos de nós contemplamos Jesus e praticamos as palavras que recebemos dele? Seja sincero consigo mesmo. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, gente. Vamos lá. Que às vezes a gente ora e a gente pede para Deus falar conosco, mas o acúmulo da mensagem pode deteriorar o seu corpo, porque se você não começar a praticar isso. Por quê, Ju? Porque na verdade é o seguinte, Ana, a gente estava vendo isso lá em casa. Quando você vê um homem recebendo algo de Deus, ou alguém cheio de Deus, ou recebendo algum toque de Deus, imagina aqui agora, que eu estou aqui falando com vocês, de repente o poder de Deus cai sobre mim. Isso não é para mim, está sobre mim, mas é para você. Ou seja, toda a palavra que você recebeu de Deus não era para você guardar, era para nós. E por guardar demais, está adoecendo você e nos adoecendo também. Ou unção, dons, sinais, maravilhas e tudo que Deus faz em nosso meio imagina que Deus está tocando você, mas Ele está tocando você, em você, para o outro. Tudo que você ouviu de Deus, se não tiver uma prática para o outro, é como um cemitério de profecias. Como pode, Miguel, a terra começar a obedecer do nada e os filhos de Deus não? Como pode o céu receber uma ordem, as nuvens saem, tudo acontece. Elias dá uma ordem aos céus, se nem foi Deus que falou, ele disse que ele mesmo disse. Josué ora e o sol para, e nós não obedecemos às suas santas palavras.
Existe um perigo em desejar ouvir Deus. É que toda a palavra de Deus carrega uma prática de obediência. Vamos lá. Você sabe o que Jesus te falou. Você sabe muito bem o caminho que você está andando na sua vida profissional, seja lá o que for, e não está percebendo a humanidade de Jesus ao seu lado, porque está esperando um profeta e não um filho de Deus. Não é do seu jeito. De nada vai adiantar nós cantarmos que eu sou um escravo do Senhor e do seu plano, eu não tenho opção, se não houver uma vida prática de tudo aquilo que estamos ouvindo da boca daquele que criou os céus e a terra. Vamos lá, alguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: o que caiu sobre você precisa chegar em mim. E aí de repente o próximo passo dessa história é que Jesus ele rasga o pão ao meio. E aí esses homens percebem que ele é Jesus de fato. Só que Cristo vai embora. E aí eles começam a dizer assim, Kate: então era por isso que o nosso coração queimava com as suas palavras. Sabe o que é isso, Natan? É que o Espírito está sempre pronto por um toque do dedo de Jesus. O que está dentro de você, o homem interior, está sempre queimando, mas os olhos, os ouvidos tapados, não conseguem responder a esse fogo. Deus me livre de ser o meu filho que vai ter que falar para os netos dele que o Brasil é o celeiro de nações, porque nós não praticamos as palavras dos nossos avós. As palavras da boca de Deus são maiores do que a sua estrutura de vida, do que a sua estação, do que o tempo que você está vivendo, do que o seu dinheiro, do que o seu cognitivo, de tudo. E eu sei que eu já falei isso domingo passado, o Canta falou na quarta-feira, mas até quando? Até quando vamos ser uma mulher que sempre está buscando água num poço e não um rio que flui? Aquela mulher nunca mais foi a mesma, porque uma única palavra ele fez ela transbordar aquele rio por toda uma cidade. Alguém praticando as palavras que recebeu mudou toda uma cidade.